Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia de despertar, mas a gente está aqui para passar pelos principais assuntos do dia. Bom dia para você também que assiste a gente pela TV UFMA lá no Maranhão. A gente vai passar pelo IBCBR com vocês, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que foi divulgado hoje aí pela manhã. Então a gente vai ver como é que se comportou esse indicador, que é conhecido aí por ser um termômetro do PIB, um termômetro da atividade econômica. Vamos falar da pesquisa regional industrial, então como é que foi também a pesquisa, né, a atividade industrial nas diferentes regiões do país, e vamos comentar um pouco aí as falas do Haddad e a reação do mercado em relação a isso também. Mas antes de tudo isso, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Vamos falar aí do Haddad, que é sinalizando, né, soltando até morteiro pro mercado para tentar ser notado aí, e falando novamente aí, voltando esse papo de corte de gastos. Vamos falar o que isso pode representar aqui para o Brasil, essa situação toda. Vamos falar também aí do IBCBR, né, que é o termômetro do PIB, né? A gente vai falar aí o que aconteceu, porque ele ficou bem estagnado aí, mas vamos falar aí sobre aí as causas disso. Vamos falar aí também numa situação aí que da China aí, que parece que vai consumir menos commodities esse ano aí, e isso pode afetar bastante aí, principalmente o agronegócio brasileiro. Mas a gente já parte agora aí para a nossa agenda, né? Então vamos ver aí o que a nossa agenda está falando aí. O que a gente tem hoje aí, Débora? Bom, de Ásia, né, e eu vou passar um pouco com detalhes, quando a gente for falar do fechamento do mercado por lá, a gente teve a divulgação de decisão de política monetária que, pensando em dados asiáticos, era um dos mais aguardados aí da semana. Então, a gente teve o PPI e o CPI da China e a divulgação de política monetária, decisão, né, a divulgação dessa decisão de política monetária também bastante no radar. Então, eu vou passar por esse ponto também para vocês, mas eu vou deixar eles aí sem spoiler, porque daqui a pouquinho a gente já vai falar da Ásia. Saíram também relatórios de petróleo, dessa vez não o da OPEP, mas a gente tem também divulgação lá na França desse relatório mensal de petróleo. Na zona do euro, balança comercial da zona do euro às 6 horas da manhã, relativos a abril. A gente tem aí o IBGE divulgando a pesquisa industrial mensal regional. Então a gente tem primeiro aquela pesquisa Brasil, né, pensando em termos Brasil, e agora a gente tem a divulgação por região. 9 horas da manhã também saiu o IBCBR relativo também ao mês de abril, que vai aí trazer as perspectivas para a nossa atividade econômica. Alguns chamam de prévia do PIB, mas eu prefiro termômetro, porque ele tem uma metodologia de cálculo um pouquinho diferente do PIB. Às 9h30, o ministro da Fazenda recebeu aí, Fernando Haddad, executivos dos maiores bancos e o presidente da FEBRABAN. Então, ele está conversando aí com executivos de bancos e com a FEBRABAN nessa manhã. A gente está vendo bastantes acenos do Haddad para o mercado financeiro. A gente vai comentar também um pouco com mais detalhes daqui a pouco, como é que foi, né, essa recepção e como é que foram as falas do Haddad ontem e durante toda essa semana. Então, a gente tem bastante foco aí no Haddad. A gente vai trazer esse ponto para vocês também daqui a pouquinho. Seguindo aí a agenda, a gente tem outros indicadores saindo, principalmente nos Estados Unidos. Agora, às 11 horas da manhã, sai o índice de sentimento do consumidor e expectativas para a inflação de 1 a 5 anos, ainda dados preliminares de junho, porque a gente está na metade do mês, mas aqui já dá para ter uma ideia de como é que estão se comportando esses sentimentos lá nos Estados Unidos. Às 14 horas, saem os poços de petróleo em operação. Então, hoje é um dia de bastantes também divulgações em relação a petróleo. Tem relatório de petróleo na França e tem poços de petróleo nos Estados Unidos. E a gente tem também o Prima Fiscal, aí, boletim Prima Fiscal, saindo com as previsões da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, com os principais indicadores fiscais aí, 10 horas da manhã saiu esse dado. Então, a gente tem uma agenda hoje bastante focada, e até pode passar aí para a próxima página da agenda, porque aqui agora que começa, né, o ponto que eu ia falar, a gente tem uma agenda hoje, principalmente no fim da tarde, do fim da tarde para o fim do dia, bastante focada em dirigentes de bancos centrais. Então a gente tem presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, participando de um painel numa conferência econômica hoje na Croácia, presidente do Fed de Chicago
também participando de uma cúpula nos Estados Unidos, e depois, mais tarde, a diretora do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, a Lisa Cook, vai discursar em um evento da Associação de Econômica Americana, desculpa. Então, a gente tem a parte da tarde mais focada em dirigentes do Banco Central, lembrando que a gente teve várias decisões de política monetária nessa semana, algo que está bastante na centralidade, muita expectativa por sinalizações lá nos Estados Unidos e também na Europa, que começou já a cortar seus juros. Então, a gente tem a parte da tarde mais focada nisso e a parte da manhã está com alguns dados de Brasil saindo. Na Itália, continua a cúpula do G7 hoje. Então, a gente tem essa agenda aí no nosso dia, nessa sexta-feira. Vamos então começar aí com o nosso giro de mercado aí, colocando a notícia que a gente sugere todo dia para vocês aí, falando aí sobre como que fecharam os mercados no dia de ontem, como que eles estão abrindo, como que é a perspectiva para o dia de hoje, o que pode afetar o mercado, né? A gente tem aí que no mundo os mercados operaram negativo, mas na Ásia a situação foi diferente, né? Justamente por causa da decisão de juros do Japão, né, Débora? Você pode explicar para a gente? A gente teve hoje na contramão da Ásia os mercados globais. Então, na Europa, devido ao avanço da extrema-direita e as preocupações que isso tem trazido por lá, então o mercado está bem preocupado que a extrema-direita amplie na França, e isso derrubou bastante as bolsas francesas hoje, né? O índice francês, o CAC 40, caía mais de 2% antes da abertura dos mercados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, então estava bem negativo por lá, mas até por um fator mais local. E as bolsas de Nova York também, na pré-abertura, estavam no terreno negativo, operando no vermelho. Então, a gente tinha esse cenário na manhãzinha aí, quando fechou a Ásia. Só que a Ásia ela foi por outro caminho, né? A Ásia foi realmente na contramão desses outros mercados. Ela ficou no positivo hoje, majoritariamente, porque saiu a decisão tão esperada da política monetária no Japão e o mercado estava com alguma expectativa que os juros subissem por lá. Para quem acompanha a gente aqui, eu venho falando que o Japão subiu pela primeira vez em 17 anos a taxa de juros, recentemente, na última reunião de política monetária, a última decisão foi por um aumento. O Japão hoje está operando na faixa entre 0% e 0,1%, e a expectativa é que tivesse algum aumento nessa decisão já de junho, mas isso não aconteceu. O Banco do Japão decidiu por manter a taxa de juros inalterada por lá, e isso acabou refletindo de forma positiva na Ásia, injetando um pouquinho ali de apetite pelo risco. Então, eu vou colocar aí para vocês na tela o Nikkei 225, até porque ele é o principal índice japonês, e ele subiu 0,24% hoje. Mas esse movimento realmente foi bem difuso, ele aconteceu em vários mercados da Ásia, o Xangai Composto também subiu, outras bolsas importantes também subiram na esteira da decisão de política monetária do Japão. Então, a gente vê a Ásia se comportando de uma forma um pouco diferente dos outros mercados, principalmente ocidentais, que estão com outros fatores no radar. Então, a gente tem, por exemplo, na Europa, como eu falei, essa preocupação com o avanço da extrema-direita, e a gente tem, nos Estados Unidos, essa expectativa pelas falas dos dirigentes do Banco Central. Então, vários pontos aí locais mesmo afetando os mercados. E aqui no Brasil, a gente tem o descontentamento do mercado com as falas em relação à questão fiscal, esse mercado tão fiscalista que bota um peso enorme nisso. Então, eu também vou explicar um pouquinho aí como é que os mercados reagiram, mas isso é assunto para daqui a pouco. Vamos agora falar do Brasilzão, que saiu um índice importante aí nessa manhã, que é o IBCBR, né? Que ele é um termômetro do PIB. Ele não mede o PIB, né? Ele é calculado a partir daquelas pesquisas mensais que a gente sempre coloca aqui para vocês, né? Então, pesquisa do comércio, pesquisa dos serviços, o levantamento agrícola e também a pesquisa aí industrial, né? Então, segundo o cálculo do Banco Central, você teve um aumento de 0,01% em abril. Então, você teve basicamente que a economia ficou estável aí em relação ao mês de março, né? Quando a gente vai ver esse índice em 12 meses, o indicador está em 1,81%. E por que você teve então esse índice aí que a gente teve bons resultados aí, pelo menos no setor de serviços, e que tem um peso muito grande aí
do setor de serviços na economia brasileira, mesmo assim você teve essa estabilidade. Provavelmente a gente teve aí a indústria que caiu mensalmente, mesmo ela tendo uma boa qualidade, que a gente explicou aqui, ela no geral, principalmente por causa da indústria extrativa, né, que tem um peso muito grande no geral industrial, ela teve queda, então isso aí ajuda a explicar um pouco porque você teve a indústria puxando para baixo a atividade econômica brasileira e a agropecuária, né? O agro ele tendo resultados piores se comparados ao mesmo período do ano passado, está sofrendo de problemas climáticos. A gente mostrou ontem, inclusive, que é esperada uma safra 6% menor do que aquela registrada no ano passado. E o grosso do agro, ele atua no primeiro trimestre. Então, provavelmente foram esses dois fatores aí que fizeram puxar para baixo a economia, mesmo com o setor de serviços mostrando aí uma alta considerável, né? Tanto que a expectativa do mercado foi um pouco frustrada, estava se esperando uma alta de 0,45% no geral, e não aconteceu isso. A gente tem até um gráfico para mostrar para vocês aqui de como que está sendo o comportamento aí do IBC-BR. A gente vê aí que você tem aqui novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, você teve alta no IBC-BR, altas bem consideráveis. Isso daí mostra como nosso primeiro trimestre foi acelerado. A gente teve uma pequena baixa, né? Uma pequena baixa no mês de março, né? O IBC-BR, ele caiu perante o mês de fevereiro, e agora ele volta a dar uma subidinha, então ele melhora por 0,01% em relação ao mês anterior. Nada demais, ele é só um termômetro, ele está indicando aí que o PIB está crescendo. Pode ser que seja uma alta um pouco menor do que está sendo esperado aí para esse mês de abril e que talvez não esteja tão aquecido, talvez seja, mas o IBC-BR é mais uma questão termômetro do que um dado aí consolidado de fato, né, Débora? Exatamente. E a perspectiva, né, até que vocês estão vendo aí que ficou abaixo do esperado, a mediana das projeções, então o que o mercado esperava ali em sua mediana era 0,40%, 0,4%, ficou em 0,01%. Então isso mostra ali que o mercado também teve uma projeção, provavelmente jogando um peso maior nesse mês, talvez no agronegócio. Mas falando aí de agro, a gente vai falar também da China, que tem aí o papel de maior importador, né, de commodities agrícolas, e ela tem ali esse peso, né, global de importador de commodity agrícola, e ele parece que a China vai reduzir a demanda por trigo e milho nesse ano. A China ela já vem importando menos trigo e milho, então já é um fator que tem sido observado ao longo do início do ano, e a perspectiva é que essa demanda por commodities, né, commodities agrícolas aqui no caso, então a gente está falando especificamente do trigo e do milho, a gente tenha uma redução desse apetite por importação de commodities na China, o que é um ponto importante aqui para o Brasil. Brasil exportador de commodities, ontem mesmo a gente ainda falou do levantamento sistemático da produção agrícola, eu comentei que grande parte da nossa fronteira agrícola é voltada para exportação. O milho tem uma participação importante nessa fronteira, nessas áreas plantadas, e o trigo veio ganhando importância nos últimos anos. E é uma demanda reduzida da China para essas commodities essas que são realmente voltadas para a exportação. Uma redução dessa demanda pode ainda fragilizar mais o agro, que já não está sofrendo bastante com as questões climáticas. Inclusive, ontem a gente falou que teve redução nas expectativas para as safras de grãos nesse ano agora de 2024. Então, mais um fator que pode pressionar esse lado do agro aí da nossa produção e pode afetar o crescimento. Então, mais uma vez aí vai jogar um pouco de peso na economia urbana, que está sendo enforcada também por essa taxa de juros e essa persistência em manter a taxa de juros alta, que a gente vem ganhando mais força nesses últimos meses e semanas, sobretudo. Vamos falar agora da indústria, Débora, que a gente teve lá pesquisa aí
a pesquisa regional, né? Então você tem 15 locais pesquisados, né? E a gente vê aí que desses 15 locais pesquisados, 5 tiveram queda e os outros 10 tiveram alta, né? E a gente pega aqui quais foram as quedas que a gente conseguiu observar, foi justamente de regiões muito ligadas à indústria extrativa. A indústria extrativa caiu e foi o que levou para baixo aí o índice da produção industrial nesse mês aí de abril, né? E a gente vê aqui, por exemplo, você teve Pará, que você teve uma queda, você teve Bahia, você teve Goiás, Minas Gerais e a região Nordeste aí como um todo também caindo, né? Mas nos demais locais a gente teve uma alta, né? Você teve alta, por exemplo, no Rio Grande do Sul de 0,2%, lembrando que a pesquisa é de abril. Então, importante a gente salientar isso, né? Porque os problemas climáticos começaram justamente dia 1º de maio, né? Então, é importante a gente lembrar essa data aí, porque a partir de maio que você vai ter reflexos muito grandes na indústria do Rio Grande do Sul e o impacto isso deve afetar, inclusive, em termos globais não, nacionais, né? A economia brasileira. Mas a gente vê que na maior parte a gente teve bons crescimentos. O Paraná com alta de 12,8%, Pernambuco com 12,2%, São Paulo teve um aumento de 1,9%, Santa Catarina 0,4%, Espírito Santo 2,7%. Então a gente teve boas altas aí da indústria em boa parte das regiões. Então aqueles estados mais ligados à indústria extrativa apresentaram queda, né? Enquanto nos demais a gente não teve, a alta, né, até pela qualidade que a gente vê aí, que são estados que produzem mais bens de consumo duráveis e bens de capital, né? E vamos falar agora, né, das declarações do Haddad e a recepção dessas declarações, esses acenos, eu diria, do Haddad para o mercado, que parecem nunca ser suficientes. O mercado, até acabei de ler, não faz nem 5 minutos, eu acabei de ler uma notícia de mercado, então agentes de mercado e uma mídia que também é voltada para o mercado, então tem essa cabeça, colocando a Haddad, inclusive, como uma voz ali, uma voz mais ponderada do governo, né? Uma voz ali que tem essa percepção do mercado, mas nunca é suficiente. Parece que não basta acenar, né? Não sei o que precisa mais fazer. Eu sempre comento aqui que o peso dado, parece que são 2 pesos e 2 medidas, o peso dado a um governo, quando um pouco mais progressista e já para as questões fiscais é muito grande, então parece que a cobrança é muito maior, então o peso é diferente. E ontem o Haddad voltou a acenar, junto aí a uma entrevista com Simone Tebet, a revisar os gastos do governo, né? Isso aconteceu depois aí do mercado financeiro ficar incomodado com as falas do presidente Lula sobre a necessidade de desenvolvimento social do país. Então, botou social também, o mercado vai realmente reagir mal. E a gente tem, né, o mercado financeiro, apesar do aceno, apesar do Haddad sempre defender o déficit zero, sempre defender a questão fiscal, o mercado é muito fiscalista, olha bastante para isso, principalmente se a gente estiver falando de gasto social, e ontem a gente viu isso acontecer mais uma vez. Apesar de tudo isso, as bolsas aqui caíram, foram na contramão de Nova York, a gente tem visto isso acontecer durante a semana toda, justamente porque o mercado também tem uma desconfiança de que o Haddad vai cumprir com essas promessas. Então, por mais que ele acene, nunca é suficiente, porque eles acreditam que não vai ter aí esse cumprimento, né? Ele não vai honrar com os gastos do governo controlados, como se tivesse que prestar alguma conta para o mercado em relação a isso e dar todo esse peso para o fiscal. Eu acho que essa é a grande questão. É dado um peso muito grande para essa questão fiscal e a gente vê isso até como uma forma de desgaste em relação ao mercado, porque o mercado vai jogar contra se achar que não faz sentido. Então começa a pressionar mesmo, começa a pressionar por juros futuros, começa a pressionar tirando bolsa do mercado, dinheiro, desculpa, do mercado e da bolsa, e isso acaba pressionando de uma forma indireta também o dólar. Então numa situação dessa, se o mercado não se agrada, ele vai se posicionar e vai começar a pressionar, jogar contra mesmo, da forma que consegue nas negociações,
para justamente elevar esses índices, e aí começam as notícias de que está tudo deteriorando, né? Então, começa a bolsa. Ontem eu vi N notícias falando disso. Bolsa desgasta por conta de falas de Haddad, a dólar sobe por conta de falas de Haddad. Então a gente vê, né, que nunca é suficiente mesmo os acenos do ministro da Fazenda, que tem olhado bastante, inclusive agora muito esperado o fim da reunião dele com a Febraban no mercado. Então, acho que aqui resume tudo. Eu acho que nunca é suficiente, acho que, na boa, acho que tem que parar de tentar agradar o mercado. Eu sei que o Haddad não vai fazer isso, eu sei que ele gosta muito, aliás, ele é bem mais fiscalista do que eu gostaria, na minha opinião, acho que também na opinião da Débora, né? E ele começa a propor até alguns absurdos para você começar a agradar o nosso querido mercado, como, por exemplo, revisar os pisos constitucionais de saúde e educação, acabar aí com os benefícios previdenciários sendo atrelados ao salário mínimo, né? Então, você não teria mais o salário mínimo como base aí de reajuste desses benefícios, tudo isso para agradar o mercado. Então, nada é suficiente. Você pode fazer isso, essas medidas aí que seriam, assim, na minha visão, um completo absurdo, e para o mercado não está. Eu acho que a gente tem que parar de tentar afagar o mercado. O mercado é meia dúzia de Faria Limer lá que não está satisfeito com nada, enquanto isso o povão, ele quer melhora de emprego, melhor. Hoje eu ouvi, por exemplo, assim, falando assim, não existe mágica. Eu ouvi hoje na Rádio Bandeirantes isso aí, daquele programa daqueles palhaços lá que ficam falando na Bandeirantes lá, que fala assim, não existe mágica. Você corta gastos, reduz a taxa de juros, reduz a inflação e aumenta automaticamente o PIB. É uma regra básica. Da onde ela tirou essa regra? Ela inventou isso? Ela inventou, obviamente, uma pessoa que inventou isso. Fala com a maior naturalidade um absurdo desse. E passa-se ao fundo tudo isso, né? Então, acho que a gente tem que parar aí de tentar agradar o mercado e começar a tentar agradar mais o povo aí, porque a Faria Lima não vai aceitar, pode colocar aí o Paulo Guedes, mas num governo de esquerda eles não vão aceitar. Débora, vamos para a abertura de mercado, então? Vamos para a abertura de mercado porque, não coincidentemente, hoje a nossa bolsa está caindo e, como eu falei, a expectativa é pelo fim da reunião do Haddad com a Febraban e executivos de banco, e isso está gerando um maior olhar também ainda para a questão fiscal, que é o que está justamente pressionando a bolsa. O mercado tendo esse olhar vai começar a tirar dinheiro, tirar recurso do Brasil, isso pensando mercados nacionais e internacionais, na verdade recursos nacionais e internacionais, e aí a gente vê a queda da Bolsa mais uma vez atrelada nas manchetes à questão fiscal. E eu lembrei a palavra que eu queria colocar aquela hora, o mercado está considerando o Haddad como a voz mais prudente do governo, mas mesmo assim não é suficiente, como a gente está vendo, a Bolsa continua caindo hoje. A Nasdaq está bem perto do 0 a 0, então hoje a nossa Bolsa não está tão na contramão como ficou nos últimos dias. A Nasdaq está bem perto do 0 a 0, em alta de 0,05, e o S&P 500 hoje cai 0,34, até numa magnitude parecida com a da nossa bolsa. O EWZ, que é a nossa bolsa negociada em Nova York, a nossa bolsa em dólar, cai 0,62%. E o Nikkei 225 e o Xangai Composto, então índices aí, respectivamente, Japão e China, ficaram no terreno positivo hoje, indo também na contramão da pré-abertura de Nova York e da abertura europeia. Então, como falei, aqui as bolsas ficaram lá na Ásia majoritariamente no azul. A gente tem as treasuries de 10 anos em queda hoje, continuando o movimento que a gente viu acontecer durante a semana toda, especialmente aí depois do CPI dos Estados Unidos, o índice de preços ao consumidor, ter ficado abaixo do esperado. As treasuries continuam nessa trajetória de queda e hoje o nosso DI futuro, que é a nossa expectativa para os juros, expectativa doméstica aqui, também cai junto às treasuries de 10 anos. O dólar está bem perto da estabilidade hoje, bem próximo do 0 a 0, oscilando entre o positivo e o negativo, mas orbitando a estabilidade. Então hoje a gente deve ter um movimento mais de ajustes mesmo, apesar do dólar estar se fortalecendo frente às moedas fortes, né, que é o que o DXY mostra a paridade do dólar frente aos pares,
ficou meio estranha essa frase, mas é justamente isso, é o dólar frente aos pares, e ele está se fortalecendo em relação aos pares, principalmente em relação ao euro. A gente viu um fortalecimento do dólar nessa semana em relação ao euro, não só pelas incertezas que estão acontecendo ali na zona do euro e na Europa de uma forma geral, mas também por conta do corte de juros que aconteceu por lá, esse movimento é até esperado. O petróleo Brent hoje sobe, um dia que tem muitas divulgações em relação a petróleo, hoje ele sobe depois de sofrer a semana toda. Então a gente conta com o apoio do petróleo Brent, mas nada para levar a nossa bolsa para o terreno positivo, porque ela está generalizada ali em queda. Então não tem muitas ações que conseguem ter fôlego hoje, justamente por toda essa questão que eu já expliquei, por todo esse peso dado para a questão fiscal. Então hoje a gente tem a bolsa aí nessa situação. Chegou o dia, né, Débora? Finalmente aí o dia aí do despertar aí 2024, despertar empreendedor. É hoje, gente, é hoje. A Débora vai estar lá, vai estar todos os nossos times de apresentadores. Fernando Haddad, que eu acabei de criticar aqui, vai estar lá o Fernando Haddad, o Eduardo Moreira já está lá, a Juliana Baroni, o Chico Pinheiro, Renato Freitas, um super time de apresentadores e de palestrantes aí para vocês. Então, gente, vai ser imperdível. Se você não conseguiu comprar ingresso, não conseguiu se programar para ir para lá, não fique tranquilo, porque vocês podem acompanhar tudo aí, os principais movimentos, as principais coisas que estão acontecendo pelas nossas redes sociais aqui, Empreendedor Mestre BR, no Instagram. Então, não conseguiu? Fica tranquilo aí que você vai conseguir pelo menos ver o melhor aí de tudo que está acontecendo lá aí pelas nossas redes sociais, Débora. E aí, desculpa, gente, engasguei. E aí, para quem duvida da nossa independência, inclusive do nosso poder de dar nossa opinião aí quando a gente acha que faz sentido, Haddad estará no Despertar e a gente estava criticando ele hoje. Isso mostra que a gente tem independência, diferente do Banco Central. Eu vou estar lá no Despertar daqui a pouquinho, então eu saio daqui e vou correndo lá para o Vibra São Paulo para encontrar com vocês. Agora vocês vão ficar em excelente companhia no rolê. Então vocês ficam aí com o César Calejão e com o Guga Noblar. Rolezeiros de plantão, não fiquem ansiosos, porque o programa já vai começar. Eu fico por aqui, mas para quem vai no Despertar, a gente se vê daqui a pouquinho. Um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.